E aí, como você tá? Tudo bem com vocês nesse sabadão? Tempo aqui em Barra do Piraí tá meio estranho, né? A previsão do tempo hoje era de sol, mas temos nuvens aqui. E eu devo estar com uma carinha de sono, porque eu dormi, acordei, mas vim gravar para vocês esse novo Almoço com TF. Mas de imediato já peço que você deixe aquele like, inscreva-se no canal se não for inscrito. Estamos indo para 103 mil inscritos. Lembrando que já tivemos o giro de notícias. Se você não viu, ele ficará ao final desse vídeo nos relacionados. Falei sobre Estádio Newton Santos, name rights e também sobre o advogado Cirano Cerqueira veio aqui no canal e explicou como o Botafogo poderia ter reduzido o problema em relação aos salários atrasados. Então, se você não viu, veja, porque o vídeo ficou um pouco extenso, mais extenso do que o normal aqui do canal, mas só tem que vai valer a pena para você tirar algumas dúvidas, até mesmo de domínio pessoal em relação à sua empresa. Foi um dos grandes vídeos recentes aqui do canal. Nesse Almoço com TF de hoje, vou falar sobre uma informação do UOL, que o Porto B quer outro jogador do Botafogo. Além do Igor Cássio, Fernando está na mira da equipe portuguesa. Será que o Botafogo vai conseguir emplacar o segundo jogador na equipe do Porto? Outra informação, Pedro Raul, com uma multa de quase 100 milhões de reais, porém com um contrato curto, o jogador é o destaque do Botafogo na temporada e já é superior seus números aos outros dois centroavantes que o Botafogo teve nas 3 últimas temporadas. 2018, o centroavante Chiesa, 2019, Diego Souza e nesta temporada o Pedro Raul já é superior a estes centroavantes. Vou falar isso em números e em valores, então vamos a mais um vídeo aqui no canal do TF, diretamente do Terraço Alvinegro. Começo falando sobre Fernando. Fernando, segundo o portal UOL, ele recebeu uma proposta da equipe do Porto B. Tem ali uma sondagem da equipe do Porto B, melhor falar assim. E ele pode seguir o mesmo rumo do Igor Cássio, que acertou com esta mesma equipe, a equipe do Porto, lá de Portugal. E o Botafogo permanecerá com percentual. Pode acontecer também a mesma coisa com o Fernando, já que esse jogador ele tem vínculo terminando com o Botafogo no final desta temporada. Então ele já poderia assinar um pré-contrato. Caso ele não assine esse pré-contrato, ele vai ficar no Botafogo jogando e sai diretamente no final do ano. O melhor caminho hoje para o Alvinegro é que ele saia agora, de repente acerte como equipe e o Botafogo mantém ali um valor de 20%, 10% desse jogador. Caso ele se destaque na equipe lusitana, ele consiga ser negociado e o Botafogo lucre com ele. O Fernando tem uma situação interessante que, apesar das 4 linhas dele, ele ter altos e baixos, mais baixos do que alto, convenhamos, ele é um jogador com passaporte europeu. E isso no mercado do futebol é algo muito bacana, né? Ele consegue passar ali por várias etapas dentro do futebol, dentro do Botafogo e também do futebol internacional. E de repente tá lá em Portugal, no Porto B, faz algumas partidas ali comuns e pode ser negociado com uma equipe de um país secundário e vai render e não vai contar como um atleta estrangeiro. Pode ser que isso aconteça. O Botafogo ainda segue em tratativas com Marcinho, que segundo a Fox, o jogador gostou muito de uma conversa que teve com o Paulo Autuori. Algo que a gente já vinha falado aqui e que o Marcinho estava bem propenso a ficar no Botafogo até o final do Campeonato Brasileiro e talvez renovar o seu vínculo por mais algumas temporadas. E nada impede, né, gente, que o Marcinho renove com o Botafogo, chegue no final do ano e ele saia. Só que tem que o Botafogo lucraria. E seria uma via de mão dupla, né? O Botafogo ajudaria o Marcinho ajudaria o Botafogo, já que com os outros laterais que o clube conta no elenco, ele, na minha opinião, é o melhor. Ele é melhor que o Kevin, melhor que o Barrandegui e melhor que o Fernando. E isso aconteceria. Então, confirmando a saída do Fernando, confirmando a permanência do Marcinho, o Botafogo iria para o Campeonato Brasileiro com Marcinho, Kevin e Barrandegui. 2 laterais com problemas defensivos, no caso, né, Marcinho e o Kevin, e um lateral forte defensivamente. Dá para você casar, né, em situações. Por exemplo, você pega um jogo fora de casa que você tem que marcar um pouco mais, tem que baixar um pouco as suas linhas, coloca o Barrandegui, deixa o Marcinho no banco.
Você dentro de casa, onde você tem que atacar, você tem que ser um pouco mais dinâmico, coloca o Marcinho. É assim, futebol tem que rolar assim. O Marcinho está em fase final de recuperação em relação à cirurgia que ele fez no joelho e bem provável que ele já esteja à disposição do técnico Paulo Autuori no começo do Campeonato Brasileiro. O que vocês acharam dessas informações, hein? Fernando podendo ir para o Porto, Marcinho podendo ser o titular da posição? Comentem aqui o que vocês acharam dessas informações. Vamos falar um pouquinho do nosso bravo Pedro Raul. Pedro Raul chegou no Botafogo neste ano sob desconfiança. O Botafogo venceu uma batalha, até uma informação em primeira mão aqui do canal do TF. A equipe do Coritiba, com Eduardo Barroca, que treinou esse jogador lá na equipe do Atlético Goianiense, queria levá-lo para ser o centroavante do Coxa, mas como o Botafogo buscou primeiramente, o Barroca falou não quis entrar em competição, deixou o Pedro Raul acertar com o Botafogo. E também recente contato que eu fiz com o Túlio Lustosa para saber em relação ao Kevin, ele acabou confidenciando para mim, não pediu sigilo em relação a isso, que ele queria o Pedro Raul assim que ele saiu do Atlético Goianiense, mas o Botafogo também foi mais rápido e acabou ficando com esse jogador. Então, o Botafogo foi rápido e pegou essa oportunidade de mercado que até agora tem funcionado muito bem. Centroavante que consegue fazer um gol pela sua média a cada 2 jogos. Colocando o amistoso contra a equipe do Espírito Santo, Pedro Raul tem... Opa, começou o vento forte aqui, deixa eu colocar aqui para não bater muito, né? Pedro Raul tem 11 jogos e 6 gols com a camisa do Botafogo. Se colocarmos apenas os jogos oficiais, são 10 jogos e 5 gols. Média de 1 gol a cada 2 jogos. E ele mantém essa média na sua carreira. Foi assim no Atlético Goianiense. É um jogador que consegue ter essa estabilidade de gols, né, no caso, sempre mantendo uma média bem interessante. A sua multa para o futebol brasileiro, ela é de 100 milhões de reais, porque é mais fácil de fazer esse cálculo pegando o seu salário. Se a gente pegar e compará-lo com os outros centroavantes que o Botafogo teve nas 3 últimas temporadas, se a gente analisar assim, 2 últimas, 2018 e 2019, isso mesmo. 2018, que foi o Chiesa, deixa eu colar aqui que eu fiz uma colinha. O Chiesa, em 2018, jogou 40 partidas com a camisa do Botafogo e marcou 10 gols, então 1 gol a cada 4 jogos. Em 2019, ele fez 11 jogos e 1 gol, e o Botafogo contratou o Diego Souza para a última temporada. Diego Souza atuou em 41 partidas pelo Botafogo e marcou 9 gols e dá uma média também de 1 gol a cada 4 jogos. O Pedro Raul só aí diminuiu isso, né? A média dele caiu desses 2 centroavantes que marcavam a cada 4, ele marca a cada 2 jogos, cada um jogo, né? Fica um jogo sem marcar e marca outro, sendo mais claro. E outro ponto, a parte salarial. Diego Souza ganhava, isso só em salário, não estou colocando a parte dos encargos, 350 mil reais. Se a gente pegar o salário do Pedro Raul, aproximadamente 4 vezes menos que o centroavante bonitão do Botafogo ganha. Comparado ao salário do Chiesa, o Pedro Raul ganha metade do que o Chiesa ganhava quando vestia a camisa do Botafogo. Eu acho que o Botafogo já tinha que procurar o Pedro Raul antes mesmo de começar o Campeonato Brasileiro, porque com certeza, conversando com alguns técnicos, eu conversei com 3 técnicos da Série A do Campeonato Brasileiro e todos falaram comigo, esse menino tem tudo para ser um dos grandes centroavantes do futebol brasileiro neste campeonato. Sabe jogar, é rápido, tem domínio de bola, tem 1-2, é um jogador bem interessante e que vai vestir muito bem a camisa do Botafogo. E o contrato que ele tem com o Botafogo, e ele é um jogador do Botafogo, o Pedro Raul, o alvinegro tem 70% dos seus direitos econômicos e a equipe do Vitória de Guimarães 30%. Então ele é um jogador que é do Botafogo, tem essa divisão, claro, porque ele veio do Vitória de Guimarães, mas o Botafogo é o responsável. Então o Botafogo, na minha concepção, já tinha que pensar em uma coisa: renovar o contrato do Pedro Raul, aumentar o seu salário pelo menos mais um pouco, colocando lá outros objetivos, outras coisas para ele ter um aumento gradativo. A sua multa para clubes estrangeiros, isso está em contrato, eu não sei qual é o valor, mas a multa aqui para o futebol brasileiro, eu já fiz a conta, ela é de aproximadamente 100 milhões de reais. O Pedro Raul é um centroavante que encaixou bem no Botafogo, na minha opinião, já deu conta do recado, já valeu o investimento. Dos jogadores que chegaram sendo do Botafogo, na minha humilde opinião, quero saber a de vocês, foi a melhor contratação do Botafogo na temporada. Com a vinda do Salomão Kalou, tenho certeza que seu futebol será potencializado. O Kalou jogou muito bem com o Drogba, que era o centroavante ali de área, o centroavante que sabia fazer às vezes um papel de pivô. E o Kalou gosta muito disso, né? O centroavante que domina, vem, ele já chega batendo e sabe concluir muito bem.
o Pedro Raul pode ter muita boa companhia em relação ao jogador marfinense. Eu coloco assim, o Rafael Marques não era centroavante. Eu vejo o Pedro Raul como o melhor centroavante do Botafogo, centroavante mesmo, desde Louco Abreu, pelo que eu tenho visto. Claro, só vimos o Campeonato Brasileiro, Carioca, que é um campeonato de nível técnico um pouco mais fraco. Mas esses jogadores que eu citei anteriormente, tanto o Chiesa quanto o Diego Souza, nem no Campeonato Carioca eles conseguiram brilhar. Então é isso, espero que vocês tenham curtido esse Almoço com o TF. Hoje à noite, às 20 horas, teremos uma live aqui no canal. Vamos falar sobre a semana do Botafogo, passar um pente fino no que foi a semana do Alvinegro. Indiquem o canal do TF, continue indicando, porque aqui, faça chuva ou faça sol, são 3 vídeos ao dia. Não temos miserê em relação a conteúdo para vocês. O rostinho é feio, o conteúdo do canal do TF é bom. Tamo junto, aquele abraço, fiquem com Deus e vamos fogão, eternamente fogão. Vamos pra cima, fogão. Fui!